Essa é a Rua São João, localizada no bairro de Lagoa Seca. Era nessa rua que morava Edmilson Lucas da Silva, mais conhecido como Brinquedo do Cão. Sabemos que ele morava nessa rua, junto com a sua família, mas infelizmente não sabemos exatamente em qual casa ele residia. Foi nessa casa que ele obteve uma fuga espetacular. Ele foi preso. Quando ele foi preso por 2 policiais militares, ele pediu para que os policiais o levassem para a casa dele para que ele pudesse ver a sua mãe. Nesse momento, ele deixou os policiais na sala, foi na cozinha e conseguiu se evadir pelo quintal da casa. O ano de 1979 chega ao seu fim, junto com a década de 70, e vamos agora adentrar na década de 80. No ano de 1980, o prefeito era José Agripino, que foi nomeado pelo seu pai, o Tarcísio Maia, para ser prefeito. Em 1980 não estávamos num regime democrático, era um regime ditatorial, um regime que quem comandava o país não democraticamente eram os militares. E o prefeito, ele era nomeado. José Agripino foi um prefeito nomeado, ele era um chamado prefeito biônico. O governador era Lavoisier Maia, primo do José Agripino. O chefe do executivo, o presidente, era João Batista Figueiredo, general e ditador. Com essa transição da década de 70 para a década de 80, tanto o Brinquedo do Cão como a sua companheira branca, eles atingem a maioridade penal. A sua companheira branca faz 18 anos primeiro que Brinquedo do Cão e tem o seu nome revelado no dia 29 de novembro de 78. Ela se chama Marli Fernandes de Araújo e tem a sua foto estampada nos grandes jornais de circulação sem aquela tarja preta nos olhos. Já em 24 de março de 79, o Brinquedo do Cão tem seu nome revelado, que é Edmilson Lucas da Silva, e tem a sua primeira foto sem a tarja preta estampada também nos jornais de grande circulação da cidade do Natal. Como o Brinquedo do Cão completou 18 anos dentro da colônia penal Dr. João Chaves, resolveram transferi-lo para um reformatório em Pernambuco para que ele tentasse a sua ressocialização até quando ele completasse os 21 anos de idade. Segue um trecho bastante interessante nessa matéria. Desde os 14 anos de idade que o delinquente Edmilson começou a se tornar notório nos noticiários policiais da cidade pela sua ousadia em assaltar, enfrentar a polícia e também conseguir fugas sensacionais tanto de delegacias como do presídio estadual. Da última vez que fugiu, ele estava sendo escoltado por 2 policiais e solicitou que fosse até a residência da sua mãe, a fim de revê-la e apanhar alguns pertences seus. Os soldados ficaram na sala e ele conseguiu se evadir pelo quintal, logo desaparecendo. Contudo, horas depois, a polícia conseguiu novamente prendê-lo já na casa de outro marginal, armado com um calibre 38 e um pacote de maconha. Foi por essas e outras que o Brinquedo do Cão começou a se tornar uma lenda. Eu sinceramente não sei se os policiais da época eram inocentes, mas os policiais que hoje em dia eu conheço não cairiam numa história dessa. O Edmilson, ele é transferido para Pernambuco, a maçonaria tem um envolvimento nessa transferência e muita gente está
esperando e torcendo pela ressocialização do brinquedo do cão. Nessa matéria, a mãe do brinquedo do cão, com o nome de Terezinha, dá o seguinte depoimento, abre aspas: graças a Deus, meu filho está sendo tratado com amor e carinho, o que não aconteceu aqui em Natal. Por isso, pela primeira vez, eu ouvi dizer que ele está feliz. Nesse trecho dá para perceber claramente que o Edmilson ele está sendo bem tratado e a mãe segue o seu depoimento. O lugar é muito bom, não tem guarnição, polícia, muros altos, ninguém anda armado e só fica lá quem quer se recuperar. É um colégio. Meu filho está estudando mecânica, jogando futebol e desenvolvendo trabalhos artísticos. Como moro longe, eu posso visitá-lo a qualquer hora. Edmilson é um dos mais bem comportados. E finalizando essa matéria, descobrimos que o brinquedo do cão já tem 2 filhos com a Branca. É o Renato, que é o mais velho, e o Ricardo, o mais novo. Mais na frente voltaremos a falar sobre um desses garotos do brinquedo do cão. A partir daqui você percebe claramente a quantidade de chances que foi dado a Edmilson para que ele tentasse se regenerar, para que ele tentasse se ressocializar definitivamente. Mas não, ele fez exatamente o que todos temiam. Veja só, estampado na matéria em primeira página de um jornal de grande circulação da cidade do Natal. Brinquedo fugiu. Delegacia de furtos e roubos colocado sobre aviso para evitar surpresas. Extraoficialmente, brinquedo do cão está em Natal e desde segunda-feira já está sendo visto em vários pontos da cidade, como no Areal e em Brasília Teimosa. Em poucos dias começa a circular a boataria que ele voltou a assaltar e a arrombar, e começa também a ter fugas cinematográficas em relação à polícia. Ele teve tudo para se recuperar, mas agora ele está embrenhado novamente no mundo do crime e principalmente agora ele já tem 18 anos, ele não é mais um menor de idade. Mais um cerco foi fechado, dessa vez em Brasília Teimosa, houve troca de tiros e ele conseguiu mais uma vez ser capturado. Como ele foi ferido, ele ficou detido por um período dentro do quartel da Polícia Militar, mas logo em seguida ele desceu novamente, mais uma vez, para a colônia central e agrícola Dr. João Chaves. Obviamente que pelo seu histórico ele tentou mais uma fuga, como a gente está colocando aqui esse recorte de jornal. Dessa vez ele não obteve êxito. Meses depois ele consegue êxito em uma fuga. Na época o governador em exercício era o Geraldo Melo. Ele demitiu o diretor da colônia penal. Ele também prendeu vários guardas que estavam de plantão naquele dia e principalmente a guarda externa de todo o presídio. Parece que começaram a desconfiar que as fugas do brinquedo do cão era facilitada. Nessa fuga foi evidenciada uma prática bem incomum para os dias de hoje. A gente ficou sabendo através da mídia impressa que os apenados da colônia penal eles ficavam com as chaves da cadeia. O brinquedo do cão começou a passar tanto tempo desaparecido nesse período agora que ele fugiu, que começaram a imaginar que ele tivesse até fugido da capital e do estado. A notoriedade do brinquedo do cão tomou níveis estratosféricos que um juiz pediu para que ele se apresentasse. Ele não ia ser preso, era só para se apresentar, para que ele desse um depoimento e depois ele fosse julgado pelos seus crimes. O brinquedo do cão se apresenta ao juiz, ele nega todas as acusações de arrombamentos e assalto. O juiz ele nega que a imprensa tire fotos para evitar o velho sensacionalismo em cima do brinquedo do cão. No fim das contas, ele desce pela enésima vez para a colônia penal. Porém, pasme, no dia 26 de março de 1980, mais uma vez ele consegue se evadir da colônia penal. Meu caro, você que está vendo esse vídeo, você deve estar pensando, ou você já deve estar de saco cheio de tantas fugas que ele obteve, mas essa é notória. Essa, inclusive, quando eu era criança, era a que eu mais escutava. Domingo, no horário de visita, sem qualquer dificuldade, o brinquedo do cão coloca uma roupa de mulher que a sua amante e mãe de seus filhos deixa lá e sai tranquilamente pela porta
da frente. Horas mais tarde, os carcereiros vão dar falta de Edmilson. Ele foi preso mais algumas vezes, conseguiu mais algumas fugas, até um certo momento que uma juíza chamada de Gilca Facá deu a liberdade a ele. Não me pergunte por quê. E ele foi orientado pelo padre Vilela a ir a São Paulo. Lá em São Paulo ele seria ressocializado e profissionalizado pela pastoral penitenciária. Em abril de 81 temos uma notícia remota do brinquedo do cão. Casado e prestes a ser pai, o operário Edmilson Lucas da Silva está trabalhando em Bogotá, onde deve passar 6 meses. Na matéria, tudo indica que o padre Vilela, com esse seu projeto, tinha conseguido ressocializar o brinquedo do cão, porque ele estava trabalhando, estava fora do país. Parece que ele tinha emprego de carteira assinada em uma empresa da construção civil. Porém, inesperadamente, um juiz aqui em Natal o condena a 23 anos de reclusão. A opinião pública não foi muito a favor, até mesmo porque muitos já estavam acreditando realmente, definitivamente, na reabilitação do brinquedo do cão. A mãe, a dona Terezinha, avisa pela imprensa que ele de forma alguma vai voltar ao Brasil. E vamos ser sinceros, se eu fosse ele, eu também não voltaria. Porém, a Justiça de São Paulo consegue transferir ele lá da Colômbia para São Paulo, onde ele vai cumprir uma pena de 5 anos de prisão por furto que ele cometeu lá. Já o padre Vilela começa a afirmar que ele deve cumprir primeiramente pena aqui, porque os primeiros roubos e assaltos foram cometidos aqui em Natal. Nessa época, os pais do brinquedo do cão, que é a Tereza Lucas e o Guilherme Lucas da Silva, já não estão mais residindo em Natal. Ambos eles se mudaram de Natal exatamente porque o irmão mais novo do brinquedo do cão, conhecido por Brinquedinho, foi assassinado por um vigilante. E eles acabaram se mudando para o interior da Paraíba. Em julho de 87, nos jornais da cidade sai a última nota em relação a brinquedo do cão. Ele está em São Paulo, está cumprindo pena de 29 anos e existe uma possibilidade dele ser transferido para Natal para cumprir pena também aqui. Situação que nunca foi consumada. A partir desse ponto, a história de brinquedo do cão ela fica um pouco nebulosa. Eu não consegui achar muitos registros em relação a isso. Não se sabe se ele terminou a sua pena em São Paulo ou se ele fugiu do presídio de São Paulo e ele conseguiu se evadir para o interior da Paraíba, especificamente em Cabedelo, onde ele voltou a morar com os seus pais. Existe um blog que eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo para quem quiser ler a matéria qual fim levou o brinquedo do cão, que eu sinceramente não tenho como comprovar se essa história é verídica ou não. Ele foi assassinado com um tiro no rosto em uma operação da Polícia Militar em 2007 em Cabedelo e ele estava sendo acusado já de tráfico de drogas. Vou deixar linkado também na descrição desse vídeo um link sobre uma matéria de um dos filhos do brinquedo do cão com a Branca. E também já vou colocando aqui a advertência. Eu não sei a veracidade dessa notícia, mas parece que um dos filhos do brinquedo do cão, com 24 anos, e no ano de 2008 ele foi preso acusado de molestar uma criança. Se a Branca ela está viva e o que ela faz hoje em dia, eu não consegui encontrar informações. A cada um de vocês eu deixo o livre-arbítrio para julgar a história de Edmilson Lucas da Silva, mais conhecido como Brinquedo do Cão, que tocou o terror no final da década de 70 até a década de 80. Uma curiosidade sobre a vida dele: apesar dos inúmeros arrombamentos, assaltos, troca de tiros com polícia, fugas e capturas, eu não consegui encontrar nada sobre se ele matou alguém. Não que isso vá deixar ele uma melhor pessoa. Pessoal, eu espero que vocês tenham de verdade gostado da matéria. Próxima sexta tem mais. E claro, eu vou pedir aqui para que vocês fortaleçam o canal.
se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Pessoal, próxima sexta estamos aí. Valeu!